no espiritualismo e no ocultismo. Agora o Espírito diz terminantemente que nos últimos dias alguns abandonariam a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. A prática de comunicar-se com os mortos, extensamente proibida pelas Escrituras, tem amplamente sido aceitas inclusive em igrejas modernas. Programas de televisão e filmes apresentando os temas do arrebatamento e do ocultismo tornaram um assunto extremamente popular, especialmente entre os mais jovens. Apesar de todo este espiritualismo e incontrolável imoralidade, a Bíblia ensina que onde o pecado está em abundância, a graça está em superabundância. Portanto, uma grande notícia para os últimos dias, antes da volta de Jesus, foi a promessa de que as boas novas seriam anunciadas por todo o mundo. Então este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunha a todas as nações, então virá o fim. A então aparentemente insuperável missão de comunicar o Evangelho aos 4 cantos da terra é uma rápida realidade. Com missionários, livros, fitas, transmissões via satélite e internet, o Evangelho tem se espalhado rapidamente pelo mundo. A mensagem da salvação nunca antes foi tão amplamente divulgada como hoje. A Bíblia revela que estamos vivendo, obviamente, nos últimos dias. O aumento da ciência, instabilidade global, declínio moral, um explosivo interesse pelo ocultismo, todos testificam o tempo do fim. Os sinais do fim estão claramente se cumprindo, mas ainda mais, a Bíblia também nos alerta que entre as forças do bem e do mal, em última instância levarão o mundo ao conflito do Armagedon. A qualquer momento, uma crise global sem explicação atingirá todo o planeta, numa crise tão devastadora que o mundo jamais viu. Haverá então grande tribulação, como jamais se viu anteriormente, nem jamais haverá. Qual será a catástrofe que dará início à crise final? E quando acontecerá? Poderia ser um devastador ato terrorista? Talvez uma crise econômica internacional? Talvez até um terremoto, um asteroide ou algum outro evento cataclísmico? Talvez um acidente químico ou uma praga biológica mortal? Talvez a combinação de alguns desses acidentes. Mas mesmo a Bíblia não identificando o evento crítico exato, ela revela as dramáticas cenas que se seguem. Mais adiante você compreenderá mais sobre esses surpreendentes, chocantes eventos que muitos cristãos ainda não estão preparados. Ao iniciar-se a grande tribulação, líderes mundiais lutam em lidar com o aumento das calamidades. Enquanto isso, verdadeiros cristãos dedicados a Deus experimentam o maravilhoso poder do Espírito Santo. Após essas coisas, eu vi outro anjo que vinha do céu, e a terra estava iluminada por sua glória. Este grande poder que iluminava o povo de Deus é o próprio Santo Espírito. Em santa confidência, eles testificam de Deus, intervindo pelas igrejas e também chamando os perdidos para Cristo. Eles permanecem firmes na palavra do Senhor e exortam todos ao arrependimento e obedecerem os mandamentos de Deus. Numa atmosfera de reavivamento, agita-se a terra. O Santo Espírito compele ministros e membros de igrejas a juntos trabalharem intensamente pelo Salvador. Ao se manifestar o trabalho do Santo Espírito, realizações de ocultismo também se intensificarão. Demônios caídos aparecerão a muitos, disfarçados de queridos seus que já morreram, ou personagens bíblicos do passado. Eles falam de paz e esperança, porém apresentam doutrinas contendo erros perigosos e sutis. Sobre estes a Bíblia nos alerta, porque estes são espíritos do mal, realizando milagres. Como você pode imaginar, estas manifestações supernaturais influenciarão muitos e são poucos os que estão preparados a se opor. A esta altura, famílias e igrejas tornaram-se ineficazes no combate a esta crescente onda de fraqueza global. Em meio a este tumultuado ambiente político e social,
as pessoas desesperadamente procuram um caminho para combater esta onda universal de imoralidade. Líderes políticos e religiosos apelam por seus constituintes, pedindo por medidas legais a restauração dos princípios de Deus e a paz na terra. Como resultado desta pressão enganosa, os governantes aprovam leis que conflitam diretamente com as leis de Deus. Mas esta não é a primeira vez que isso acontece na história. Certamente você se recorda da familiar história de Daniel capítulo 3. Quando o rei de Babilônia, Nabucodonosor, ordenou a todos no seu reino que se curvassem e adorassem aquela enorme estátua de ouro que ele construíra. Entretanto, 3 jovens hebreus sabiam que essa ordem estava diretamente em contradição com o segundo mandamento sobre idolatria. Determinados em serem fiéis a Deus, recusaram adorar a estátua. O rei ordena furioso que sejam lançados na fornalha ardente, mas Deus miraculosamente interveio e salvou suas vidas. Depois, a história de Daniel na cova dos leões. Você se recorda do rei da Pérsia criando uma lei que proibia todos de adorarem qualquer deus, senão ele, por 30 dias? Mas Daniel sabia que obedecer esta lei seria uma violação do primeiro mandamento de Deus. Destemidamente, Daniel segue sua vida, orando diariamente a Deus, mesmo colocando sua vida em risco. Os inimigos de Daniel rapidamente denunciaram ao rei, que relutantemente teve que fazer cumprir-se a lei, lançando-o na cova dos leões. Mas novamente, Deus intervém com seu poder e miraculosamente poupa a vida de Daniel. Da mesma forma, nos tempos do fim, Apocalipse prediz que o poder do mal obrigará governantes de todo o mundo a endossarem leis que definam como as pessoas adorarão a Deus. Estas leis irão aparentemente promover a moralidade, mas na realidade, elas preparam o mundo para aderirem à marca da besta e o anticristo. Porque falsos cristos e falsos profetas surgirão, e farão milagres e sinais maravilhosos para enganar, se possível até os salvos. Durante este período de crescentes crises, quando o mundo estiver desesperadamente buscando alívio e procurando uma estabilidade global, a ajuda virá de uma forma surpreendente. Em várias partes, por todo o mundo, se ouvirá: Jesus voltou! Jesus voltou! Um radiante e carismático ser se diz o Filho de Deus. Um exército de jornalistas se amontoa para ver este que realiza milagres sobrenaturais. Eles o ouvem repetir as mesmas palavras que Jesus falou nas Escrituras. Este evento será transmitido ao mundo via satélite. Milhões serão enganados com esta aparição, como sendo cumprida a profecia de que todo olho o verá. Inúmeras religiões estão ansiosas na expectativa por um Salvador. Então este deslumbrante ser aparenta ser a resposta às suas orações. Mas a Bíblia nos alerta em 2 Coríntios que Satanás pode transformar-se num anjo de luz. Infelizmente, não será Jesus quem o povo receberá de braços abertos, mas sim Satanás, disfarçado como Filho de Deus. Fazendo isso, o mal será capaz de unir o povo em todo o mundo e reconfirmar seu falso sistema de adoração. Assim, o mal concretiza a maior fraude que jamais se viu sobre a raça humana.